Para quem mora no Brasil, sabe que o verão passa, mas o calor continua. E dessa vez um vídeo um pouquinho diferente do que eu tô acostumado, só que trouxe para vocês aqui 5 perfumes de nicho, óbvio. Aqui é só o topo, pessoal. Aqui esquece essas perfumarias medíocres. 5 perfumes de nicho que eu, particularmente, sentei o dedo no borrifador. Alguns conhecidos, o último já lhes aviso, é uma surpresa que essa casa roubou meu coração completamente. De uma forma que, olha, achei sensacional. Então, vem assistir esse vídeo especial até o final. Pessoal, tudo bem com vocês? Como sempre, deixa o like, ative o sininho para as novas notificações. Lembrando que na descrição tem grupo do Facebook, planilha de vendas de perfumes de nicho à pronta entrega, VIP Decantes, que é da Roberta. Tudo que vocês precisam comprar, experimentar e até mesmo vender, tá aqui. Esse canal é perfeito do início ao fim, tá bom? Pessoal, esse ranking aqui, tá? Não é do melhor para o pior, nem do que eu mais usei para o que eu menos usei, tá? É simplesmente os perfumes que eu escolhi para passar esse, vamos falar assim, o verão, mas a onda de calor aqui, a gente sabe que ela é constante, ela é intensa e, infelizmente, ela tá aqui o ano todo, tá? O primeiro perfume é um que vocês provavelmente vão comentar, João, você gosta tanto assim desse perfume? Sim, pessoal, eu gosto. E cá está ele. Roger Elysium na versão Parfum Cologne. Pessoal, sem dúvidas, o perfume que eu mais gosto nessa pegada, né, nesse acorde aromático, fresco, com bastante groselha, uma groselha bem perceptível. E eu sei que vocês reclamam, vocês veem youtubers, outras pessoas comentando sobre o desempenho dele. Pessoal, perfume de nicho não necessariamente tem que ter um desempenho alto, tá? Hidrata sua pele antes, tá? Passa um hidratante sem cheiro, passa ele por cima, tá bom? Pega um pouquinho de vaselina, faz umas bolinhas no pescoço, aplica o perfume em cima, tá? Isso vai ajudar sim, tá? Ajuda de verdade a dar uma melhorada no seu desempenho. É um perfume que agrada muito quem está vestindo ele, no caso eu, agrada muito, e é um perfume que agrada as outras pessoas, tá? É um perfume mais moderado, mais intimista, que querendo ou não tem muita qualidade, e eu sempre vou optar por Elysium, tá? Nesta versão Parfum Cologne. Lembrando que tem a versão descontinuada ou de Parfum, tem a nova versão que é a Eau Intense, e tem a versão Parfum, tá? Eu particularmente prefiro essa daqui, que é a tradicional dele, tá bem? Segundo perfume, esse daqui ele é bem mais caro, ele vem 25 ml a menos, tem uma apresentação mais bonita e tem um desempenho ainda inferior a esse do Elysium. Porém, o aroma desse perfume, dificilmente algo vai chegar perto dele, tá? Sem dúvida tem uma qualidade que somente essa casa consegue entregar. E entrega muito bem, que é a Casa Creed. Óbvio, gente, perfume cítrico. Casa Creed, ele tá aqui, com essa medalhinha irritante. Jardim de Amalfi. Gente, tirando esse barulhinho chato, esse perfume, ele ganha em qualidade, naturalidade de qualquer outro perfume que eu tenho em minha coleção. A qualidade que a Creed empregou aqui, esse Neroli, é um absurdo.
é um absurdo. Seu desempenho é nulo. No máximo 3 horas se você estiver com sorte. Mas o bem-estar, o ego, a sensação de conforto, de soberania que esse perfume entrega é de longe única, tá? Isso daqui é realmente exclusivo. Ele é da linha exclusiva da Creed, por isso ele tem esse valor bem mais elevado que os perfumes tradicionais, tá bom? Mas ele entrega essa qualidade. Ele não entrega o desempenho, que para mim não é um problema, tá? Mas como sempre, eu sou bem claro com vocês, falando que este perfume não tem um desempenho bom. Então, pulem fora se vocês levam isso em consideração mais que tudo, tá? Não é meu caso, eu aprecio o aroma e o que ele proporciona para mim, tá bem? Esse daqui vai no sentido contrário. Esse provavelmente é o perfume mais forte, tá? O mais potente da família olfativa dos cítricos. Não fiz a resenha dele ainda. Eu preciso de gravar antes que o meu acabe. Mas aqui é um perfume linear. O que você borrifa, o que você sente na primeira borrifada é ele até o final. E tá aqui. Essa bomba, mas essa bomba de limão. Esse perfume chama atenção, sim. Aquaviva, da Profumuroma. Gente, esse perfume aqui, ele, como eu disse, linear. É limão. É muito limão, com mais limão. Mas o seu desempenho, gente, detalhe, a casa Profumuroma, aqui ele, deixa eu ver se ele vai falar, mas se eu não me engano ele é o de parfum, ela trabalha com altíssimas concentrações de óleo, aqui provavelmente é na concentração extrato, se não for é EDP. E se você acha que o desempenho de Jardin de Amalfi e Elysium não te satisfaz, e você quer um perfume cítrico para te acompanhar o dia todo e à noite, Aquaviva. Gente, ele agrada com muita facilidade porque ele literalmente cheira a limão, tá? Somente a limão. É um perfume viril, bem refinado, bastante qualidade, naturalidade única, mas bem linear. E eu vou passar ele, vou borrifar ele em cima do Elysium porque tá calor. E agora provavelmente eu vou começar a espirrar. Mas pessoal, é muita qualidade. Aqui é muita qualidade, ele entrega exatamente frescor. Que é um perfume cítrico. Vai ficar o tempo inteiro Aquaviva, tá? Esse daqui que eu irei falar agora tem um desempenho muito bom. Eu acho ele fenomenal. Algumas pessoas não gostam dele porque ele tem uma nota peculiar que fala, João, por que esse perfume no calor? Mas, gente, ele tem essa versatilidade sim, tá? Não se deixe enganar pela sua nota alcoólica de rum e cominho, tá? São simplesmente para dar um peso maior nesse perfume. O meu tá secando, tá acabando, e esse perfume eu não fico sem, tá? Creio que todos os meus Roja, detalhe que eu só tenho 3, por enquanto. Na minha coleção, os 3 eu não fico sem. Um é um pouco mais complicado porque ele não fabrica mais. Mas esses dois, tanto o Elysium quanto Burlington, não dá para ficar sem. Pessoal, não são redundantes, eles completam totalmente a minha coleção. São perfumes que me agradam muito, me sinto muito bem. E esse daqui em específico, ele chama mais atenção. Ele tem um toque um pouco mais de realeza. Ele eleva o patamar de sofisticação.
Seu desempenho é sem dúvida melhor do que Elysium, que a gente está falando de 8, 9 horas de fixação. Uma projeção muito aceitável, mas um aroma com uma toranja. Algumas pessoas gostam de compará-lo com o Celebration, que por sinal eu tenho uma amostra dele, vou gravar resenha do Celebration, que devido a essa nota de toranja que ele tem, se não me engano é mexerica também, né, dependendo da região, e hortelã. Gente, é um negócio muito bem construído. Aqui a Roja do Antigo Testamento caprichou, tá? Lembrando que a Roja agora foi vendida. E esse perfume não dá para ficar sem. Ele é sem dúvida o perfume que eu mais gosto de vestir quando eu estou indo trabalhar. Né? Em um dia bem quente, ele é o que mais me acompanha, que eu não posso ficar sem. É por isso que no momento que esse frasco acabar, irei comprar outro. E agora chegamos ao último. Esse daqui foi uma surpresa para mim, tá? Sem dúvidas, quando eu comecei a completar esta coleção, eu cheguei a um momento que eu falei, preciso de comprar esse perfume. E comprei. Não tem a resenha dele no canal ainda, vou gravar. E para o calor, nada será melhor que Cousin Matthew. Nosso famoso patinho, não é o patinho feio, da Penhaligon's. Gente, de verdade, o borrifador deles me chama muito a atenção devido a tamanha qualidade. Olha isso aqui. Olha o que... Nossa, Jesus! Que perfume! Que perfume bom! Se vocês acham que eu estou querendo fazer alguma publicidade, alguma propaganda, saibam que não, tá? Porque aqui eu tenho a liberdade de me expressar como eu bem entendo. E o que esse perfume proporcionou para mim nesses dias quentes, tá? Foi algo surreal. Eu não imaginava que este perfume, num frasco de 75 ml, um frasco anatomicamente bom, tem uma pegada boa para você borrifar, o dedo fica numa altura legal, tem uma tampa bonita, tem uma caixa, tem uma história por trás. O único ponto negativo desses frascos é essa etiqueta que é papel, tá? Isso daqui não me agrada porque seja um pouquinho de água, de suco, né, do líquido do perfume que cai aqui vai manchar. Obviamente eu já bolei, né, já fiz uma estratégia para isso não acontecer mais. Não sou tolo. E Cousin Matthew, nos momentos que eu fui prestar consultoria, eu vesti ele. E esse perfume acompanhou muito bem. Detalhe que geralmente eu vou de camisa polo, calça e sapato. Mas isso aqui me proporcionou total versatilidade em qualquer ambiente que eu fui. Detalhe, de todos esses 4, o único perfume que me perguntaram que perfume era esse foi esse aqui. Pode ser que os outros tenham, sim, despertado curiosidade nas demais pessoas, mas a pessoa pode ser um pouquinho mais tímida e não tem, né, essa ousadia de ir perguntar, ou essa curiosidade. Porém, em Matthew, me perguntaram sim, e eu fiquei feliz, porque eu pude proporcionar para a pessoa o que é perfumaria de nicho, o que é perfumaria exclusiva, o que é linha exclusiva, perfumes únicos que vai te diferenciar da mesmice. A pessoa ficou super feliz, tá? Ficou super feliz. E, de verdade, valeu muito a pena, tá? Eu ter comprado este perfume. Creio que se vocês me acompanham nas redes sociais, eu estou sim completando. Não todos, tá? Porque os femininos, eles tendem muito ao feminino. São perfumes que eu não consigo também utilizá-los, tá? O único que tem uma exceção é o Constance, mas ainda assim ele é bem doce, mas gravarei resenha dele em breve. Mas todos os perfumes masculinos e o único que é unissex, tá? Classificado pela Penhaligon's, que é o Arthur, que por sinal eu não gostei tanto. Já tenho eles aqui na minha coleção, tô completando e vou gravar resenha, tá?
Em breve terá resenha de todos esses perfumes da Penhaligon's aqui. Creio que o único que tenha seja o Lord George. Eu acho que é o único que tem aqui gravado por enquanto, mas tem mais de 8 perfumes aqui esperando. Tá bom? Pessoal, apreciem essa lista, porque essa lista só tem aqui, só tem nesse canal. O resto dos canais é tudo aquela mesmice, aquela mentiraiada, querendo te empurrar perfume que não é perfume, vocês sabem quais. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso, muito cheiroso e refrescante. E até a próxima. Tchau, tchau.